perdi. Tribunal de Cristo. O Tribunal de Cristo. O Tribunal de Cristo é praticamente a continuação, né? É a continuação. Teve o Tribunal de Cristo, né? Os 7 anos no céu, né? 7 anos no céu. O início de tudo foi o Tribunal de Cristo, né? Onde vão ser reconhecidos aqueles que mais fizeram, é assim que eu creio, né? Que vão ser reconhecidos os que mais fizeram pela palavra do Senhor, não é isso? É o que nós aprendemos na lição. Isso. E logo em seguida entra as bordas do cordeiro, né? Porque aí todos foram galardoados e aí começa uma grande festa. Nós chamamos como uma grande festa, não é isso? Certeza. Então vamos lá, ó. No texto que está aí na tela, está assim, ó: regozijemos e alegremos e demos-lhes glória, porque vindos são as bordas do cordeiro, e já sua esposa se aprontou. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. E disse-lhe: espere bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bordas do cordeiro. E disse-me: estas são as verdadeiras palavras de Deus. No versículo 10 diz: e eu lancei-me a seus pés para adorar. Mas ele disse-me: olha, não faças tal. Sou teu conservo e teus irmãos que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Isso está em Apocalipse, né, 19, do 7 ao 10. E depois Coríntios, do 11, versículo 2. Porque estou zelo de vós com o zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura, um marido, a saber, a Cristo. Em Efésios 5, 27, para apresentar a si mesmo a igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Depois vem Lucas, né, 12, do versículo 35 ao 37, estejam cingidos os vossos lombos e acesas as vossas candeias, e sede vós semelhantes aos homens que esperam o seu Senhor, quando houver de volta às bordas, para que, quando vier e beber e bater, o óculos não está legal, houver a volta das bordas, para que, quando vier e bater, logo possa abrir-lhe. Bem-aventurados aqueles servos, os quais, quando o Senhor vier, achar-se vigiando, em verdade vos digo, que se cingirá e vos fará sentar à mesa, e chegarão-se, os servirão. Então, esse é o texto bíblico, né, onde se baseia a lição, e será, como estava falando, então vai ter o tribunal, onde todos serão galardoados, e logo em seguida entra as bordas dos cordeiros, né, que é o casamento simboliza pelo um casamento entre a igreja e Cristo. A própria palavra bodas, ela tem um significado na língua portuguesa, na nossa língua, né? Significa celebração de casamento. A palavra bodas, ela significa celebração de casamento na nossa língua, né? Ou seja, trocando em miúdos, será bodas do Cordeiro é a celebração da igreja como noiva, né? Como noiva de Cristo e o Senhor como noivo da igreja. É isso que seria o simbolismo dessas bodas do Cordeiro, né? É uma festa de casamento. E essa igreja que Cristo vai casar, que igreja seria essa? Tantas igrejas tem aí. Nós conhecemos teologicamente sobre a igreja universal, né? Isso. Não existe nome, né? Não existe placa de igreja, né? Queria que os irmãos tivessem uma ideia, né? O que seria, que igreja seria essa? Não é povo de Deus só, né? Não. Seria só a nossa? Não, é a igreja universal que creram, né? Nós chamamos a igreja invisível, né? Isso. Que é a igreja de todos os santos, de todos os tempos. Desde Paulo lá,
né? Desde Paulo, as igrejas que Paulo fundou, quer dizer, antes, né? Porque todos os que morreram salvos em Cristo, desde lá do Éden, até os dias que forem, se for hoje o arrebatamento, seriam todos salvos. Então, isso forma a igreja de Cristo. São todos os salvos que já morreram no passado, na era da igreja, e até o dia do arrebatamento. E todos os salvos que estarão vivos também, faz parte dessa igreja, né? Esses que serão transformados num piscar de olhos. Então, Aproveitar, irmão. É a igreja de Cristo. Deixa eu só fazer uma pergunta que eu ouvi essa semana, porque algumas pessoas estão dizendo assim: as bodas do Cordeiro, ela é justamente para a igreja, né? Aí me fizeram uma pergunta da seguinte maneira: mas e os antigos, Moisés, aquela turma lá do deserto que ficaram, né? De Josué, alguns que ficaram com o Senhor, esses vão participar dessas bodas? Aí me falaram assim que eles vão ser convidados. Achei estranho isso, não é convidar. Eu acho que, logicamente, que a igreja mesmo, que ela foi revelada em Atos, né? Dali que começou a igreja de Cristo, eu falo, né? A palavra eclésias, quer dizer, igreja do Senhor começou ali, né? Isso. Agora, eles dizem que aqueles que não participaram da igreja, que foram do Velho Testamento ou daquela época, eles vão ser convidados. Eu achei esquisito isso, né? O que vocês acham? Tem uma separação aí, né? Porque a igreja, ela foi instituída para salvar todos, né? Todos, o mundo inteiro, todos os povos. Na época, que seriam salvos, no tempo de Israel, seriam salvos os israelitas, né? Os ímpios não teriam salvação, porque não conheciam a Deus. Sim. Já tem uma separação, mas nas bordas do Cordeiro... Para todos, né? Todos. Não tem, não vai ter distinção de Velho e Novo Testamento, não. Não, mesmo... Como alguns creem, né? Dessa maneira. Eu não creio assim. Mesmo no julgamento lá, na Tribunal de Cristo, lá, todos vão estar lá. Porque Sim. Todos fizeram alguma coisa. Sabe, muita gente não entende, bispo, mas sabe que a salvação, desde a época de Adão, desde depois de Adão, sempre foi por Cristo. Nunca foi por outra coisa. Sempre o simbolizado do Cordeiro, que nós dei a aula, né? Isso. Era o Cordeiro de Deus. Sempre foi o tabernáculo, tudo instituído visando Cristo, né? Porque hoje nós somos salvos porque nós cremos em Cristo, correto? Sim. E eles eram salvos porque acreditavam que Cristo ia vir. Eles acreditavam no Messias. Acreditavam não, tinha uma promessa de Deus Sim. que viria o Messias. Então, Abraão já cria nisso, né? Isso. Quem acreditasse que o Messias viria era salvo por Jesus. O Messias era Jesus. Então, a salvação na Terra sempre foi por Jesus Cristo. Uns que acreditavam que ele iria vir, e agora nós acreditamos que ele veio. Mas sempre foi por Cristo. Então, nada mais justo que na hora que tiver as bordas lá e tiver o julgamento, o tribunal, eles também estarão presentes, eles também vão ser galardoados, porque eles também pregaram a palavra de Deus. Ou não? Sim. Fizeram sempre a vontade de Deus, né? E com a propriedade, né? A grande ceia, ela é para todos, né? Desde o Velho Testamento até o Novo Testamento, todos Sim. vão participar dessa festa das bodas do Cordeiro, né? A era da graça só mudou a forma como Deus tratava com o homem. Só isso mudou. A forma como Deus tratava com o homem. Como vai mudar depois do arrebatamento? A forma de Deus tratar com o homem vai ser outra. E nem por isso não vai deixar de ter salvação. Vai continuar tendo salvação. Mesma coisa, não muda. Não muda. Então, a salvação vem desde o Éden. Só que a forma de Deus tratar com o homem é as dispensações, né, bispo? As dispensações mudam a forma de Deus tratar com o homem,
mas a salvação é a mesma, da mesma maneira, sempre crendo em Deus, crendo em Cristo. Sempre isso. É lógico que você vai lá no Velho Testamento, eles não falavam, eu creio em Cristo. Eles não podiam falar isso. Eles não tinham como saber que era Jesus Cristo. Mas eles criam na vinda de um Messias, de um emissário de Deus. Então, eles crendo nisso, por essa crença, eles também seriam salvos. E, lógico, por essa crença e vivendo, na época, a lei. Teria que viver a lei. E hoje a gente vive o evangelho, mas crendo que Jesus já veio. Então, a salvação sempre foi a mesma. Então, é lógico que é justo que todos, nessa data, nesse período de 7 anos, todos estaremos juntos lá. Porque a gente sempre não fala, quando chegar no céu, eu vou saber quem é Moisés, eu vou saber quem é Elias, eu quero falar com Elias. A gente não fala dessa maneira, às vezes? Com certeza. A gente fala isso é porque eles vão estar lá, não vão? Sim. Conosco, não vai ter. Lá no céu, você acha que no céu vai ter alas separadas? Esse é Velho Testamento, esse é Novo Testamento? Não, lógico que não. Tem nem como, né? E eu também creio dessa forma. Essa pergunta, que eles são convidados, se alguém seria convidado, seríamos nós, né, ímpios, né? Nós que estamos de intruso lá, né? Porque... Vamos dizer. Entre aspas, né? Estávamos, né, bispo? Porque depois que Jesus morreu na cruz, aí... Sim, aí nós somos introduzidos. Né? O próprio Jesus, depois ele fala que depois não tinha mais distinção, né, entre homem e mulher, judeu, gentil, né? Todos estão em Cristo, vamos dizer assim, né? E quando ele dá ordem lá para os discípulos, ele fala, ide para onde? Para todo mundo. Até os confins do mundo. Onde que é os confins do mundo? Saindo lá, se saísse de Israel, você teria que ir ao mundo todo pregar a palavra. Isso. E por que vai se pregar a palavra se ele é ímpio e não vai ter salvação? Ele não falou, todo mundo tem que ser judeu, tem que se converter ao judaísmo. Ele falou isso? Não. Ele criou a igreja, né, porque para reunir todo o povo, né? Que seria a igreja onde iriam ser pregada a palavra para todo o povo. O que Paulo fazia? O Paulo não era sempre expulso da sinagoga? O Paulo, quando ele chegava num lugar, a primeira lugar que ele ia era numa sinagoga, não era? Sim. Pegava a palavra. O que acontecia lá? Os judeus expulsavam Paulo. E aí ele pegava a casa de alguém e fundava uma igreja. Não foi assim? Era assim na época de Paulo. E se fundava uma igreja onde ele reunia quem lá? Na maioria das vezes, judeus. E depois, aí os ímpios que começavam a crer na palavra, escutavam a palavra e começavam a crer, se juntavam e se formava a igreja, uma comunidade ali cristã, né? Porque estava sendo pregado Cristo. E daí que se esparramou a igreja. Então, naquele dia, não terá distinção. Falar, esse é judeu, esse não é judeu, esse é cristão. Todos lá seremos cristãos, todos. Desde a época do Éden até hoje. Estaremos lá recebendo galardão. Aí, voltando aqui, né? Deixa eu seguir para não me perder aqui. Então, aqui, ó, é interessante que a revista traz aqui o que seriam as características do casamento judaico. Porque quando se fala em casamento, todas as palavras que Jesus falava, ele usava como metafóricas, né? Ele usava exemplos para que as pessoas entendessem do que se tratava. E o que ele fazia? Ele trazia a imagem das coisas que os judeus traziam. Daí o casamento, né? Ele faz uma analogia do casamento. E qual casamento seria? Do judaico, que era onde ele pertencia, né? Então, aqui na revista, traz alguns detalhes, né? Que o tipo de vestes da mulher, que ela usava, ela tinha que usar um véu, né? E ela só podia, o noivo só podia ver a noiva depois da festa, não é isso? Só na noite nupcial lá deles, que ele tirava o véu. E depois é interessante que ele usa aqui, a revista usa o exemplo do casamento de Jacó, né?
Ele casou com uma, e de hora que ele tirou o véu, ele viu que era outra, né? Esse véu escondeu a identidade da noiva dele, né? Ele não sabia que ele estava casando com a pessoa errada, com a pessoa que ele não queria casar. Então, tem uma analogia aqui, a revista traz para exemplificar o tipo de véu. Pelo que a gente vê aqui, o véu você não conseguia identificar o rosto da mulher. Né? Porque hoje se usa véu, a gente vê véu, a igreja, por exemplo, tem a igreja cristã lá, como que é o nome da igreja lá que usa véu? Congregação. Congregação. Eles têm véu, mas o véu é transparente, você consegue identificar quem está, né, atrás do véu. Mas, pelo visto aqui, pela revista, a pessoa não conseguia identificar quem era. Ele traz isso aí para a gente ter uma noção de como que era o casamento. Porque a analogia da igreja se baseia nisso. Depois ele fala aqui sobre os procedimentos, né, do jovem pretendente, que fala aqui, ó, segundo a tradição hebraica, na maior parte das vezes, o pai dizia ao filho com qual a moça que ele deveria casar. Hoje, isso aqui na Arábia é muito comum ainda, né, bispo? Ainda tem, lá não é alguns países da Arábia, no Paquistão, por exemplo, lá não é o homem que escolhe a mulher, é os pais que escolhem quem vai ser a mulher do filho, né? E isso sucessivamente. Naquela época aqui, era muito comum isso, né? Não tinha esse negócio hoje de jovem, não, essa eu não gostei, é feia, ou é bonita, ou tem um corpo bonito, ou um corpo feio. Hoje as pessoas escolhem por isso aí, né? Na época, não, né? Na época do Velho Testamento, geralmente quem escolhia a noiva ou noivo era o próprio pai, né? Era o pai. E você pode ver que no contrato judaico, quem assinava, primeiramente, não eram os noivos. Quem assinava esse contrato era os pais, o pai da noiva e o pai do noivo, né? Era uma aliança. Ainda que o pai da noiva tinha que dar um dote, era chamado dote, né? Que era em dinheiro para o noivo ou para os pais da noiva, né? Em dinheiro, entregas também, podia ser várias coisas, né? Era a tradição deles, né? E o casamento não é como hoje, demorava, por isso que chama Bodas do Cordeiro 7 anos, porque demorava 7 dias. Né? Você vê que Jesus, quando foi nas bodas de Canaã, faltou o vinho, provavelmente não foi no primeiro dia, sei lá, ali não fala, né? Porque o casamento ele era um casamento estendido, né? E quando nós falamos de dote, qual foi o dote que Jesus pagou? Porque o noivo tinha que pagar um dote, ou o pai do noivo, né? Nossa, isso foi caro de Jesus, hein? Filho, esse dote foi caro. O próprio sangue dele, né? Sangue. Derramado, que esse dote pago foi um dos mais caros já dado por um noivo, né? Que foi o próprio sangue dele, né? Em prol. O próprio sangue. O próprio sangue, né? Jefferson, pergunta aí. Herculano, mas hoje ainda existe fortemente isso no mundo todo ou não está mais? Você vai exigir casar com o filho? Essa crença hoje não existe muito forte, né? Hoje. Não, muito forte em alguns países muçulmanos, alguns países mais que estão mais vinculados, né? Na monarquia. Trocando um negócio aí. Tem a monarquia. Na monarquia tinha por interesses, né? Então se casava com a noiva ou o noivo, né? Teria que de outro reino, porque isso simbolizava aliança. Na mesma época da judaica também, o casamento, a maioria dos casamentos simbolizava uma aliança de famílias. Não era pela beleza, alguma coisa, era por interesse nessa aliança. Então, se tornava uma família mais poderosa. E na monarquia também funciona assim.
Então, as cores da nossa bandeira, o verde e o amarelo, não representa, inicialmente não representava o que nós falamos hoje, que é o verde das matas e o amarelo do ouro. Não era. O verde era eu não sei agora se o verde ou o amarelo era austríaco e a outra cor era dos Bragança, porque Dom Pedro casou com uma austríaca, fazendo uma aliança. Então, a aliança dos dois países, aí se tornava os dois reinos mais fortes, né? Porque um tinha a obrigação de ajudar o outro. Então, tinham vários casamentos assim. Na monarquia era muito comum. Hoje só restou os muçulmanos mesmo. Porque as monarquias que nós temos hoje já não são simbólicas, né? Tem lá a Inglaterra, tem outros países aí, mas são simbólicas, eles não atuam como monarquia. Mas ali nos tempos antigos também, os poderosos, eles faziam acordo, por exemplo, tinha 2 fazendeiros, né, que tinham seus filhos, eles faziam acordo entre eles para se tornar uma família mais forte, né? Isso acontecia muito nesses tempos, né? Tinha. E hoje só restou muçulmano, mas o muçulmano ele faz isso pela crença na religião deles, né? Não tem muito a ver com esse negócio de aliança. Os muçulmanos, eles fazem porque é crença deles. Você vê que os muçulmanos, o pai da filha, com 12 anos, 10 anos, 15 anos, para outro lá, mas aí é um outro interesse, não tem nada a ver com o que nós estamos falando aqui de aliança, de fortalecer família, lá não tem nada disso, lá é outro tipo de interesse, que a pessoa pega a menina lá com 10, tem gente lá muçulmana que é menina que casa com 10 anos, você vê aqui na internet, se fizer uma pesquisa na internet, você vai ver, uma menina de 10, 12 anos, e já casam. Mas aí é outra coisa, né? Aí já não tem nada a ver com nem lá com judaica, não tem nada a ver com isso. Então, aqui fala sobre a tradição judaica, né? E depois ele continua aqui. Em outras ocasiões, no entanto, o rapaz poderia contrair matrimônio com a moça por quem se interessasse. A partir de então, a proposta de casamento era feita. O mais importante era ser considerado a transação era o preço que o noivo estava disposto a pagar para desposar aquela noiva. Isso que o bispo falou. Geralmente, se o cara tinha dinheiro para pagar um dote, ele podia até escolher a noiva, né? Porque ele ia lá, é como se estivesse comprando mesmo, né, a esposa. Se ele tivesse o dinheiro para pagar o dote que o pai da moça pedisse, ele poderia desposar dela. O interessante aqui é que a vontade, né, bispo, sempre era do homem, né? A mulher não tinha voz ativa, você percebeu? A mulher, principalmente naquela época, né? Naquela época. Ela tinha que aceitar, se o cara era ascendente, desdentado, orelhudo. Se tivesse dinheiro para pagar o dote. Não tinha. Se o cara era bem de vida, ele podia ser feio do jeito que fosse. A moça fosse bonita que fosse. Ela tinha que obedecer o pai, né? Porque naquela época era uma tradição judaica da época. Não é só judaica, os povos daquela época lá, outros povos além do judeu, eles tinham também esse tipo, né, de tradição. E quando a mulher, quando o noivo desposava a esposa para ficar noivo, eles só iam se encontrar depois de um ano. Um ano, quando... É interessante que um ano depois o noivo chamava os amigos, amigas, né, servos, e eles iam à meia-noite com tochas pela rua, lá na casa da noiva, né? Era uma tradição. É como nós falamos da parábola das 10 virgens, né? Que saíram para comprar o azeite lá. Era uma tradição judaica, né? Isso fazia parte da tradição deles. Eram costumes, né, deles, né? Depois tem aqui também, não sei se os irmãos leram, ó, deveres da noiva, né? Aqui fala aquilo que nós estamos falando, ó. Nesse período, a noiva era considerada consagrada, separada e comprada por preço. Ela não poderia retirar o véu, símbolo do seu compromisso.
Quando ela já era a prometida para alguém, ela tinha esse véu que já não podia tirar mais, né? Todos sabiam que ela já era prometida, não poderia comprometer, não era mais, ninguém podia, vamos dizer assim, a palavra hoje, cobiçar. Cobiçar, já sabia, via de longe, falou, opa, essa é noiva, digamos assim, seria a noiva, né? Então essa já é noiva, acabou, ninguém mais poderia fazer nenhuma proposta, né? É igualzinho hoje, não mudou nada. Quase igual. Quase igual, não mudou nada, não. A situação hoje está feia. Então, a noiva estaria obrigada a esperar pacientemente pelo dia do matrimônio. Nesse interim, além de preparar o enxoval e organizar todas as coisas até que o noivo viesse buscá-la, a noiva deveria convocar suas irmãs, suas melhores amigas e todos aqueles que seguiam com ela para as bodas. Segundo a tradição, a noiva deveria ter consigo uma lâmpada com azeite, para o caso do noivo demorar a chegar. As parábolas das 10 virgens, né? Você vê que é certinho, porque as 10 virgens eram noivas, né? Já eram noivas. E aí, metade estavam preparadas e metade foram desleixadas, né? Você vê que Jesus usava as coisas para que o povo entendesse. Entendesse, né? Ele pegou uma tradição, né, da época para mostrar, né? Porque ele falava com palavras simples, mas as coisas que ele falava, o povo conhecia. Como todo judeu conhecia o procedimento do casamento. Por isso que ele chamou a igreja de noiva. Por quê? Porque tinha que estar comprometida com ele. Ele tinha que obedecer a ele. Não é isso? Tinha que estar separada para ele. É uma simbologia, né? É uma simbologia. E você percebe que ele teve êxito, né? Olha quantos seguidores ele teve. Porque ele falava coisas assim. Hoje a gente vê pregador, bispo, que você vai na igreja ou escuta ele pela internet, que ele fala lá 1 hora e, no fundo, você não sabe o que ele falou. Não é isso? Mas Você não entende. Evangelho é simplicidade, tem que ter fácil entendimento pelas pessoas. Não adianta você falar difícil que as pessoas não vão entender. Então, e Jesus era mestre, né, em todas as coisas, inclusive nisso. Ele falava o que as pessoas conheciam, o que as pessoas entendiam. Né? Era simples de entender o que ele falava. Depois eu venho aqui, é chegada a hora das bodas. Os amigos do noivo eram obrigados a dar um sinal à noiva quando se aproximasse da casa dela, que poderia ser um grito. Aí vem o esposo, gritavam, né? E ao se encontrarem, as nubentes entravam na câmara nupcial e trancavam a porta para consumar o casamento. Algum amigo ou parente ficava à porta pelo lado de fora, para vigiar, a fim de garantir que eles não seriam incomodados. Enquanto isso, o pai do noivo recebia os convidados para as bodas. Interessante aqui, né? A gente até... Lá tinha guarda, lá para não deixar ninguém sair ou ninguém entrar, né? Já pensou hoje, bispo? A pessoa no lúpus e deixar um guarda na porta do quarto? Já pensou? É aquela tradição mesmo. Não, eles era comum, né? Era normal, absolutamente normal. Mudava, é a tradição deles lá da época, né? Mas se a gente fizer uma análise do casamento judaico com a noiva de Cristo, que somos nós, ela tem alguns fundamentos essenciais. Por exemplo, a noiva tinha que ser imaculada, tinha que ser pura, limpa, né? É como a igreja tem que ser para Cristo. Então, tem algumas coisas na noiva que ela reporta para a igreja de Cristo. Nós, que somos a igreja, nós temos que estar preparado, nós temos que estar com azeite na mão, a gente tem que estar... Azeite é o símbolo do Espírito Santo, para que quando o noivo gritar, aí vem o noivo, a noiva, nós, igreja, podemos falar, ó, estamos preparados, né? Estamos prontos aqui, pode vir buscar a hora que precisar, a hora que for, né? Esse aí vem o noivo, é as trombetas, né? Isso. É as trombetas. Só que não dá tempo, né, da gente... Não, a primeira vinda de Cristo já para as bodas do Cordeiro não vai dar nem tempo, abrir e fechar de olho, né? Então vai ser rápido.
Então, não dá tempo de, não, deixa eu pegar o azeite ali, não vai dar. Não. O A azeite tem que parábola ficar na das 10 mão, virgens mostra isso. Quem fez, quem não fez, Não não dá dá mais mais tempo. tempo. Não tem como. Interessante, ó. Passados 7 dias, os noivos saíam da câmara nupcial e eram anunciados por alguém que estivesse junto à porta. Ficava o guarda 7 dias lá, né? E você vê que lá, né, na câmara nupcial, os noivos ficavam lá dentro 7 dias. O interessante também é que o casamento só se consumava com um ato sexual, né? Lógico. Era assim que era consumado o casamento. Dessa maneira. Não poderia ser de outra forma, né? Se isso eu fosse lei hoje, hein? Já pensou? Nossa, mãe. Aí não... Pula, viu, Vamos Zé? Pula essa parte aí. E a gente vê cada vamos- coisa por aí, né, bispo? Vamos pular essa parte aí, porque. Então, centavo-se o véu por estar desposada. Aí, assim, ó, sentava-se sem o véu por já estar desposada. Aí ela tirava o novo, o véu para o noivo. Por quê? Ela demonstrava para todos que já estava casada, né? Então, aí traz a simbologia lá das bodas do poder, do cordeiro, né? Onde nós pretendemos estar. Eu quero estar. Eu também, lógico. Então, o amor da Acho noiva, que né? todos, né? Oi? Eu acho que todos querem estar. Todos, Acho que é né? o mínimo, né? Ó, o amor do noivo pela noiva é infinitamente superior ao amor, né? E aí que vem falando sobre os 3 tipos de amor, né? Que é a amizade, o estorge. Os irmãos sabem os 3 tipos de amor? Esse estorge, a filha, como que é? O Filos, o Eros. Não é filhos, né? Aqui tá filha. É Filos. Filha, é filho. É Filos. E o estorge, né? É. Então, ó, deixa eu ver. Ó, filho, grego, é companheirismo, né? Que é esse filhos, é o companheirismo, aquele amor de As amizades, né? amizade, né? De companheiros. Tem o eros, que é o amor romântico ou sensual, que é aquele que é causa da atração, né? Que a atração da mulher pelo homem, mas não O erótico, né? É o Eros. atração. O marido e mulher tem que ter atração, senão. Sim. Sem que Depois ter. tem o Eros, que é o Eros, que é o romântico, né? O outro lá é o Storge, né? O Storge é o amor entre familiares, aquele amor de irmãos, de pai, mãe. Porque às vezes as pessoas confundem o amor, né? Fala, eu amo todos, eu amo meu irmão, eu amo. Não, cada situação tem, segundo no grego, tem uma expressão de amor, tem um tipo de amor. E na Bíblia isso é traduzido. Quando a gente fala amor de Cristo, é um. Quando é amor a uma mulher, é outro. É bem dividido. Quem lê a Bíblia, principalmente em hebraico, né? Em hebraico, a pessoa vai saber diferenciar. Aqui, quando a gente fala de caridade, é que hoje mudou o sentido da caridade. A caridade, no tempo que foi traduzida a Bíblia, principalmente a João Ferreira de Almeida, ela era amor, né? Quando se falava de caridade, caridade era um tipo de amor. Tanto que ela foi várias vezes corrigida, né? Foi, mas mesmo assim ainda tem Bíblia que traz como caridade. Sim. Esse amor da caridade é um amor ao próximo. É que hoje nós fazemos caridade para o próximo. Então, só foi... Por isso que o João Ferreira de Almeida, ele traduziu como caridade, porque era um amor ao próximo. Depois fala sobre a característica do amor do noivo, né? Que é o ágape. O amor ágape do noivo, Jesus, né? Aqui está entre aspas Jesus, que é o amor de Jesus por nós, né? Possui as seguintes características: sacrificial, porque ele entregou-se, deu-se por sua noiva. O sacrifício dele, esse faz parte desse amor ágape. Mas tem gente, viu, pastor? Eu já vi pregadores que ele confunde os amores. Ele acha que... já vi gente falando que esse ágape é o amor matrimonial também.
Mas se a gente for ver direitinho, não é bem assim, né? Depois tem, ó, O ele é estudo está incondicional. mostrando os tipos, né, de amor. Ele é incondicional, porque não há qualquer exigência ou cobrança. Jesus não faz qualquer exigência para nós. Ele quer que a gente haja corretamente. Né? Ele exige alguma coisa da gente? Ele exige que a gente seja crente, por exemplo? Pergunta, alguém pode responder? Jesus exige que a gente seja crente? Poxa, ninguém responde. É. Eu creio que sim. Seja obediente e crente na sua palavra, no seu mandamento. Não é exigência. Porque, veja bem, nós temos o livre-arbítrio, ele nos deu o livre-arbítrio. A gente ele não exige que a gente o segue. Quem começou a seguir, aí tem regras, é diferente. Ele não exige que a gente vá até ele, ele exige, ele obriga. Quando você pega a palavra, você fala que você é obrigado a ir para Jesus? Não. Mas, uma vez que você passou para ele, aí tem regras. Você vai entrar numa empresa, você não é obrigado a entrar na empresa. Mas quando você entra, aí o chefe lá vai falar para você, olha, mas aqui, para trabalhar aqui, vai ter que ser assim, 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 você tem que fazer isso, fazer aquilo. É mais ou menos isso. Jesus não obriga ninguém a ir para ele. Se ele obrigasse a gente a ir para ele, não seria o livre-arbítrio. Mas uma vez que você for para ele, fala, agora você quer ficar comigo? Só que para ficar comigo, você vai ter que ser assim, vai ter que adorar, vai ter que andar limpo, não pode mentir, não pode cometer pecado. É diferente. Obrigado, não. Depois tem a intenso, robusto, crescente, edificante. Ele é provedor, porque ele supre as necessidades da noiva em todas as áreas. Depois tem o purificador, com as mensagens extraídas da palavra divina. E depois tem o eterno, maior do que o tempo, as circunstâncias, a terra e tudo mais. Ele é tudo isso, ó. Ele é sacrificar, ele é incondicional, ele não tem condições para ele é intenso, robusto, cresce edificante, ele é provedor, ele supre todas as nossas necessidades, é purificador, com mensagens extraídas da palavra, e é eterno. Quando que a gente consegue isso? Dele. Quando que a gente consegue todas essas características de Cristo? Obedecendo a Cristo, né? Obedecendo Quando a você vai palavra. a ele. Sendo Quando fiel. você se converte a ele, né? Não é isso, Toninho? Oi? Quando ele se converte, né? Quando Isso, converte, ser fiel, obedecer a palavra. Né? É isso. Você não é obrigado a se converter, é? Não, de maneira nenhuma. Então, mas quando você se converte, aí você tem que Sim, ser aí eu tenho que procurar obedecer a palavra, né? Isso, obedecer aí a palavra. você tem que ser obediente, você tem que crer nele, crer na capacidade que ele tem de nos ajudar, que é a Sim. fé, né? Você tem que ter fé. Tem que ter fé. Isso. Aí sim, mas ele não obriga ninguém a se converter, né? Não. Depois vem as características do amor da noiva, que somos nós, né? O amor da noiva, eleita pelo Cordeiro, tem que ser santo e puro, tá vendo? Aí vem as regras. Você decidiu segui-lo, né? Aí vem, ó, tem que ser santo e puro. Tem que ser engrandecedor, porque a prepara, habilita e aperfeiçoa, até que ela esteja pronta para o encontro com o noivo, a quem tanto ama e a quem prometeu fidelidade. Na hora que você casa, você promete fidelidade. Tem que ser paciente. A noiva tem que ser paciente, porque a noiva submissa espera a chegada do seu amado. Ó, tem que ser pacífico, equilibrado e seguro. A noiva tem que ser isso.
porque ela confia na promessa do seu noivo. Ela voltará para buscá-lo. Tem que confiar que ele vai voltar para buscar. Diligente, dinâmico e operante. Porque ela trabalha enquanto é dia, anunciando as virtudes do seu amado até que ela venha. A gente tem sido isso, irmãos? A gente tem sido diligente, dinâmico e operante? Se esforçando para isso, né, irmão? Então, mas a igreja tem que ser assim, não tem? A gente não tem que pregar o evangelho operante, né? Não é isso? Isso. Tem que ser dinâmico, não tem? Tem que estar aberto, tem que poder procurar as pessoas, tem que ter dinamismo no que nós vamos fazer. E tem que ser diligente, tem que estar firme, diligente, obediente, né? Seguir os preceitos que ele nos deixou. Correto? E, por último, aqui, a noiva tem que estar sempre alerta, que nós tínhamos falando, né? No caso das 10 virgens. 5 estavam alertas e 5 não. Não é isso? Então, tem que estar sempre alerta. Porque até na escuridão da noite, ela estará pronta, aguardando o noivo, que poderá chegar de repente. Poderá não, ele vai chegar de repente, né? Hoje nós sabemos que ele vai chegar de repente. Agora, a pergunta é, nós estamos assim? Nós temos essas características da noiva? Essa é a grande pergunta, né? É a grande pergunta. Nós estamos? Se Jesus vier agora, como é que a gente fica? Ou vai? A gente fica ou vai? Vamos, lógico, né? Né? Não é verdade? A gente tem que ter essa... Por que Jesus nos comparou a uma noiva? Justamente por essas características da noiva. Está tudo aqui, né? Voltando, nós não somos obrigados a aceitar Jesus. Mas uma vez que aceitamos, nós temos que arrumar essas características. Para poder passar 7 anos lá nas festas do Cordeiro. Nós vamos estar lá aqui na simbologia, nós vamos estar trancados num lugar com Jesus, não é assim? A noiva e seu noivo não vai ficar lá 7 dias, o noivo, né? E nós não vamos ficar 7 anos participando dessa festa. A gente, na grande verdade, a gente só imagina como vai ser lá, né? Imagino que haja cânticos, haja uma grande alegria, um grande amor. Porque, veja bem, como não ficar alegre na presença do Senhor? Não tem como, né? E não é 7 dias a nós, é 7 anos nós vamos estar lá. Enquanto isso, aqui na Terra, é melhor a gente subir, né? Porque aqui o anticristo vai estar fazendo a festa aqui, né? Outra coisa, né? Depois onde tudo acontecerá, grande. A vestimenta adequada para essas bordas. A veste nupcial será o traje de todos os participantes escolhidos e convidados para o grande casamento. Nós vamos ter que tipo de veste nós vamos ter que estar lá? Vestes brancas, né? Brancas, limpas, né? Sem mácula. Porque se tiver uma mancha, a gente não tem que estar lá. Não é isso, bispo? É isso aí. Pode entrar lá com roupa manchada? Nem manchada não pode, ainda mais branca, né? Tem que ser inteiramente branca. E quando que a gente consegue essa roupa branca? Aí, irmãos, alguém aí? Aonde que a gente vai conseguir essa roupa branca? Onde que a gente consegue pegar essa roupa branca? Batismo? Na igreja, né, irmão? Na conversão. Quando você se converte, você recebe essas roupas brancas, simbolicamente. Você se veste, porque é todo tirado, toda a mancha é tirada das nossas vestes. Nós ficamos com vestes brancas. E a gente tem que manter isso. Ah, mas eu cometi um erro, manchou. Tudo bem, o que João nos ensina? Nós temos um
Advogado. Advogado. O que esse advogado faz? Intercede por nós perante o juiz, né? Que é Deus. Toda vez que ele interferir por nós, a gente nos arrependemos do pecado e Jesus interfere por nós, a roupa volta a ficar branca. Não é isso? Também o presbítero José, quando João pergunta para o anjo, não estou lembrado agora se foi o anjo, foi o ancião, que ele pergunta, quem são esses? Esses são que lavaram suas vestes no sangue do cordeiro. Então, vai ter que comparecer com as vestes limpas. Limpas. Não adianta. O que é estar preparado? Quando a gente fala das 10 virgens lá, que eu estava com a lamparina, com azeite, 10 não estavam, 5 estavam e 5 não estavam, né? O que ele quis dizer com isso? O que é você estar preparado? É você estar com o Espírito Santo. E como o Espírito Santo fica com a gente de qualquer jeito, irmão? Você precisa estar com as vestes limpas para o Espírito Santo estar com a gente, não é assim? Isso é estar preparado. O arrebatamento, se for hoje, as nossas vestes estão limpas, né? Elas estão brancas o suficiente para você estar na presença de Deus. É isso. É simplesmente isso. Não é tão difícil assim da gente entender, né? Lógico que não. Então, tem que estar com as vestes adequadas. Os vestidos da noiva são os atos de justiça, representados como linho fino, puro e resplandece. Todos os atos de justiça, nós temos que ter atos de justiça. Pregando a palavra, pregando a fé de Cristo. Deixa eu ver aqui. Está caminhando. Eu embaralhei as minhas páginas aqui, aí eu fiquei meio perdido. Convidados especiais, tá 65. Tá aqui. Então, ó. Convidados especiais. Quem são os convidados especiais lá da... Quem são eles? Lá da festa das bodas. Quem são os... Não falaram aí que era... Aqui fala também, viu? Justamente com a igreja triunfante do Antigo Testamento. Eles são... Aqui está falando alguma coisa. Ó, estão presentes nesse casamento o Pai, o Espírito Santo e todos os seres criados que habitam no céu. Somente os chamados terão acesso, conjuntamente com a igreja triunfante e os santos do Antigo Testamento. Como disse o Senhor Jesus, os amigos do noivo. Ele fala aqui em convidados especiais, mas não é convidado, todos são chamados, né? Pode ver que mesmo no texto não fala que o Velho Testamento, os santos do Velho Testamento são convidados. Ó, somente os chamados terão acesso, conjuntamente com a igreja triunfante e os santos do Antigo Testamento. Não são convidados, são? Pelo texto aqui, os santos do Antigo Testamento são convidados? Não, eles são... Aqui, então... pelo texto do comentarista, não são convidados. Eles são chamados, olha lá. Conjunta, ó. Somente os chamados terão acesso. Quem são os chamados? Conjuntamente, conjuntamente com a igreja triunfante e os santos do Antigo Testamento. Todos os santos do Antigo Testamento e também antes do Antigo Testamento, porque antes lá, no começo lá, Adão e Eva, tinha o Testamento lá? Tinha o Velho Testamento era de lá? No tempo lá depois, na era que sucedeu Adão e Eva, não tinha ainda a lei, tinha o testamento? Escrito não tinha nada, né? Não, não tinha não. Não tinha nada. Então, esses também serão chamados. Todos os santos serão chamados. Não importa a época que eles viveram. Se foram santos... Abel, por exemplo. Será que Abel vai estar lá nos cordeiros?
lá na bodas? Eu Hein, creio que sim. Será que Abel vai estar lá, bispo? E aí? O Abel vai estar lá. Tinha testamento no tempo de Abel? E Caim e Abel tinha testamento? Tinha lei escrita? Ou eles são Não. do testamento? Porque aqui fala o seguinte, ó, todos, ó, conjuntamente, ó, todos, somente os chamados terão acesso, conjuntamente com a igreja triunfante e os santos do Antigo Testamento. Abel estava no pertence ao Velho Testamento? Naquela época não tinha lei, tinha? Não. Não, Eles são foram do incluídos prólogo. no Velho Testamento É do princípio. porque Deus mandou o Abraão escrever lá como era a Gênesis, né? Fala aí de Talvez novo, Cláudio, você havia talvez- falado? Oi? O Cláudio Não, é falou o prólogo, é o início, né? É antes da lei, é o prólogo. Sim. Sim, sim. Então, mas eles também estarão lá. Não como convidados, como chamados. Porque eles são todos os santos da era do mundo, desde Adão e Eva até hoje, serão chamados pelas bodas. Mas isso é certeza, isso é sem lei, com lei. Teve uns que foi antes da lei, outros depois da lei. É que se você E lê o nós texto, terminou a lei, não tem mais lei. Então, mas se a gente lendo o texto aqui, a impressão que dá, bispo, é que só do Velho Testamento, né? não. A gente vai lembrar de quem no Velho Testamento? Abraão, Jacó, vai lembrando os profetas, Elias, né? Vai lembrando desse daí que a gente fala muito, então tá receita na memória. A gente não lembra de Abel, ou, enfim, todos os personagens antes, né? Lá dos princípios, antes de ser escrito lei lá. Todos os salvos terão. Que horas são? Nossa, já 8 horas. Então, ó, aí chegou o tempo de cantar, chegou, nas bodas do Cordeiro haverá grande alegria, celebração, júbilo, regozijo, felicidade. Por que nós vamos estar muito felizes lá? Além da presença de Deus. Irmãos, por que nós vamos estar felizes lá? Porque além da presença do Senhor lá. Porque lá vai estar o Espírito Santo, vai estar Deus, né? O Pai, vai estar o Filho. Mas é só por isso que a gente vai estar alegre lá? Eu creio que é porque vai todo mundo ver os nossos galardões. Vai estar todo mundo vendo o que a gente fez e quanto a gente batalhou pela obra do Senhor. Eu não diria isso. Ó, a gente tem que estar lá, alegre lá, primeiro porque estamos lá. Né? Se a gente não estivesse lá, a gente estaria aqui na grande tribulação. Só saber disso, para nós, já é uma grande alegria. Eu fui arrebatado. Né? Já pensou? Eu cheguei lá, ou eu consegui batalhar, eu venci essa batalha. Não é isso, não? Eu estou equivocado. É por aí mesmo. Não tem que ter... Jorge. Amém, irmão, eu concordo, é a consumação de tudo, né? Quer dizer, a nossa luta, enfim, recebemos a vitória, o maior galardão tá na glória, né? Estamos na glória, tá longe da grande tribulação, glória a Deus, a consumação de todo o esforço valeu a pena, agora sou um salvo em nome de Jesus. Verdade, amém. Veja bem, você acha que tiver alguém lá, algum crente, que vai ter muitos crentes lá, que não vão receber galardão, por exemplo? É que lá, a pessoa se converteu hoje, morreu amanhã, não fez nada. O que ela fez para Jesus? Não fez nada. Pode ser que ele não tenha nenhum galardão. Ele vai estar triste porque não recebeu nada? Não, é semelhante o ladrão na cruz, né? Recebeu a vitória da vida eterna lá na cruz, na hora de morrer. Mas não vai receber galardão. Mas a consumação de tudo é que ele não foi condenado. Isso. Ele vai estar triste? Lógico que não, ele vai estar transbordando de felicidade. Então, aqui, a conclusão, a figura da igreja como uma noiva que se prepara para contrair núpcias com o Senhor aparece em várias passagens bíblicas. Esse é um dos mais relevantes símbolos
neotestamentário, cujo significados são importantíssimos para todos os crentes salvos de todas as épocas. Nesta era, a dispensação da graça, Deus, por intermédio de seu Santo Espírito, tem nos dado sua unção, sua palavra e seu poder para anunciarmos o evangelho ao mundo, até que o noivo volte para o grande dia das bodas celestiais. Devemos estar disponíveis e cautelosos para o dia enlaçante, eterno, com o Senhor Jesus. Então, aqui resume tudo, né? A gente tem que estar, primeiro, vigilante, preparado, para a gente não ter uma decepção no dia. A gente já viu vários videozinhos aí, né, Bispo, de a pessoa ser arrebatada na igreja, né? Tá aquela igreja lotada, e aí some uma parte da igreja, a outra fica... outros fica, né? Coisa terrível, né? Você vê todo mundo sumindo assim e você ficar. Já pensou? Só tem um remédio para isso. Ser fiel a Cristo, não é isso? Ser fiel a Cristo, fazer com que a nossa estadia com Cristo... o pastor Silas falava uma coisa de vez em quando que era muita coisa. Já pensou quanto frustrante seria você ficar a vida toda na igreja e chegar no dia ficar? Já pensou que frustração? Pô, mas eu fiquei aqui... E é aquela pessoa que chega para Jesus e fala, Senhor, mas eu preguei em teu nome, eu fiz em teu nome. Aí Jesus vai olhar e fala assim, nem te conheço, cara. Quem é você? Já pensou? Não quero pensar. Não tem que pensar, né? Mas se a gente tem que fazer as duas analogias para a gente ver a importância de estar vigilante, né? Você tem que ter as duas visualizações para você ver o que é importante e o que não é. Por que a gente tem que estar vigilante? Para valer a pena, né? Com certeza. Alguma dúvida, irmãos? Algum comentário? Alguma dúvida? Não, irmão, tá uma bênção mesmo. Tá tudo bem. Bispo? Tudo tranquilo, por aí mesmo. Então, Bispo, pode ter alguma coisa, algum recado? Pode encerrar. Nós aqui já terminou, né? Amém. Ela ficou por aí, já não tem mais... apesar que é coisinha assim, todo mundo, isso aí, a maioria já tem conhecimento do que seja, né? A gente tem falado muito sobre isso, né? É verdade. Agora, eu só quero avisar os irmãos que amanhã cedo tem culto de oração, o nosso querido presbítero Toninho, logo de manhã, das 8 às 9. À noite é um dia especial, porque amanhã à noite é a nossa Santa Ceia, lá da Igreja Matriz, aqui no Parque Novo Oratório, Santa Ceia também do Senhor. Nossas demais igrejas aí, algumas são no primeiro dia do mês, né? Já fizeram a sua ceia, mas enfim, amanhã estaremos na Matriz, cultuando o Senhor. Você que é da Matriz, você que é do Oratório, esteja aí, que amanhã é um dia de vitória, um dia especial. E logo de manhã, né, Toninho? Tem oração, né? Tem sim, bispo. Então, marcado aí oração logo Vamos de lá, manhã. tá olhando, para Deus nos abençoar, né? Nos dar vitória. Amém. Né? Toninho está na E frente assim desse que a gente trabalho se aí e prepara, está né? indo bem. Amém. Deus abençoe, que o presbítero Toninho, nós tínhamos parado um pouquinho devido à pandemia, aí o Toninho veio conversar comigo e pediu autorização para que voltasse os cultos de oração para ele pudesse fazer, e graças a Deus está indo bem, já estamos aí já há um tempo e vamos até o final em nome de Jesus. Então amanhã, das 8 às 9, você puder orar, vá na Igreja Matriz logo de manhã, e à noite estaremos na Santa Ceia. Só isso, né, Nai? Queria avisar os alunos aí, vou avisar de novo que não estava todo mundo aí logo no começo da aula. A semana que vem nós vamos testar uma nova plataforma, certo? Nós vamos testar pelo Microsoft Teams, porque aqui está acontecendo muitos problemas de som, né? De a pessoa entrar, não ter áudio, aí tem que sair, tem que entrar de novo. Então nós vamos testar isso aí. Não precisa você instalar nada, tá? A não ser que você esteja com o celular, que aí ele vai pedir instalação.
mas assim que você clicar no link, ele vai pedir lá se você quer instalar ou se você quer ir pelo próprio navegador. Aí você clica no navegador que ele já entra na aula. Pode falar, Cláudio. Ô, Nai, eu tenho às vezes algum problema com o som, só que eu clico só no falante que tem no lado direito superior e mudo o modo, coloco, tipo, ou desativo e ativo de novo, ele volta ao normal. Não sei se os irmãos que estão tendo problema estão fazendo isso. Então, normalmente não, Cláudio. Eu quero testar essa plataforma, por quê? Porque já é uma questão da gente melhorar o vídeo, né, para colocar no YouTube. Parece que a qualidade do vídeo é melhor. Na realidade, vai ser um teste. Vamos ver como que vai proceder. Porque assim, primeiro que o Teams ele comporta até 250 pessoas, né? Numa única reunião. E o tempo até 24 horas. Então, logo, hoje nós não temos ainda restrição do Google em relação ao tempo, né? Mas logo, acredito eu que a gente vai ter problema com isso aí. A aula vai ter que ser uma hora contado, porque senão vai cair. Então, para que isso não ocorra, vamos testar, vamos ver como que vai ser, para a gente ver se melhora ou não, ou se a gente volta para o Teams mesmo, aí eu peço o feedback de vocês. É um teste, vamos ver, né? Testar é bom, né? Não, vamos ver o que vai dar. Fiquem com Deus. Então, à noite estamos aí no culto à noite da Santa Ceia. E que Deus abençoe a vida de cada um. E vamos continuar. Semana que vem, no sábado, nós vamos estamos na lição 10, será Amargedon. A batalha Amargedon. Isso aí vai dar pano para manga, hein, Bispo? A gente tem que conversar e fazer uma enquete aí com os alunos aí. Pode fazer. E o bispo vai estar ministrando. Eu vou estar ministrando essa aula, né? Amargedon, que é uma lição que dá um pouquinho de receio, de medo para aqueles que não têm fé, aqueles que estão com medo de morrer. Porque Amargedon, ele é para quem vai estar na grande tribulação, não tem nada a ver com Amargedon. Porque estão falando, agora é o fim do mundo, é Amargedon. Calma aí, que Amargedon, ele é a batalha de Megido, ele só vai ser concretizado com a volta de Cristo, vamos falar a terceira vinda de Cristo, porque primeiro ele vem em forma de homem, depois ele volta a buscar a igreja, e nós vamos para, como falou essa aula de hoje, nós vamos para o tribunal de Cristo e vamos para a boda do Cordeiro, e depois no finalzinho da grande tribulação, dos 7 anos, Cristo volta, aí tem o confronto final, que é chamada a Batalha do Amargedon. Então nós vamos ver o que é Amargedon, vamos passar alguns vídeos lá da atualidade, como que é hoje lá, né? Que Amargedon foi um lugar onde teve até Josafá, eles participaram dessas guerras nesse lugar, Megido, que é Amargedon. Então vai ser uma lição muito boa, talvez não dê para dar em uma aula, nós vamos em 2, o que precisar. Fiquem com Deus, a paz do Senhor a todos. Amém. Deus abençoe.